Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer ver esta sala tão cheia. Acho que não estávamos nem eu nem ele à espera. Mas deve ser aqui a influência do Mosteiro dos Jerónimos e Padrão de Descobrimentos, deve ser mais ou menos a mesma coisa. É com grande prazer que abrimos esta breakout room aqui do Cloud Summit neste segundo ano e espero que venham aqui muitos mais. O que nós vamos trazer hoje aqui é a nossa ideia, é trazer-vos aqui um bocadinho como é que pensamos que estas LLMs, estes Large Language Models, podem trazer inovação através do research destas tecnologias, mas também como é que as podemos levar até ao cliente e colocá-las em produção. Vamos passar aqui um bocadinho o que é que sentimos que são estas LLMs aqui na nós. Depois aqui um use case muito específico que teve o seu percurso e que o Luís vai explicar. E depois aqui alguns temas de como é que transitamos também o nosso conhecimento de outros projetos aqui para o cenário das LLMs e construímos então os sistemas que podemos entregar até ao cliente. Eu sou o Pedro Capitão, sou AI Engineer na nós. Gosto por AI desde sempre, mas senti que às vezes os projetos e os produtos da AI não saem de research e chegam à produção. E tem sido esse um bocadinho o foco da minha carreira e aquilo que tenho explorado e também aquilo que vos quero trazer aqui. Luís? Boa tarde, o meu nome é Luís André, sou aqui R&D Software Engineer na equipa de inovação da NOSI e basicamente, apesar de não estar ali no nome como o Capitão AI Engineer, 90% do nosso trabalho incide muito sobre AI e sobre Gen AI, todo o mundo de Machine Learning e destes novos modelos que estão a sair. Então é esse um bocadinho o foco do nosso trabalho. Então, primeiro, o que é que são estes Large Language Models, ok? Porquê é que falamos deles? O que é que eles significam? Não deixam, são modelos baseados nesta arquitetura de Transformers apresentada pela Google, mas sem querer entrar aqui em grandes detalhes, simplesmente são grandes redes neuronais que têm a capacidade de ter bilhões de parâmetros. Estes bilhões de parâmetros aliados a um treino com datasets muito grandes sobre a língua humana e também, muito importante aqui, computing resources, portanto, recursos computacionais em que nós podemos treinar estes modelos, criam aqui um entendimento do que nós percepcionamos de linguagem humana, tanto na semântica, tanto no contexto. No fundo, o que nós temos é aquilo que nós queremos todos, que modelos com capacidade generativa de texto, código, imagem, entre outros, de uma forma humana e criativa. Deixa ali do lado, porque depois pode ser um bocadinho importante também para a nossa talk. Temos modelos LLM providers, que vocês conhecem, ChatGPTs, Geminis, Clouds, e depois outros que são open source, baseados neles, Llama, Falcon, etc., que, no fundo, não têm desvantagens e desvantagens. O que é importante é sabermos usá-los e saberem que use case é que podemos tirar mais valor de cada um deles. Dizer que, pronto, e acho que isto é uma frase que nos ajudou bastante no início, estas LLMs são treinadas para ser muito boas a definir e a saber qual é a próxima palavra. E agora um bocadinho, porquê LLMs? Porque temos o desejo de liderança, não só neste tema, mas também em outros, e queremos realmente tornar esta tecnologia algo que nós trazemos para os nossos clientes de forma mais normal e mais prática. Não só em temas como chatbots e sumarização, ou usar o Copilot para sermos mais ágeis, como vimos noutras sessões, a desenhar código e a atender a novas tools, mas também aqui na parte do 5G, onde realmente já somos líderes e podemos ser cada vez mais líderes através de usar estas tecnologias para nos diferenciarmos também em AR, VR e naquilo que o futuro nos presenteia. E agora passo aqui ao Luís. Pronto. Agora, aqui vou-vos apresentar um projeto, prova de conceito que transitou para projeto, mas que essencialmente chama-se Interview Insight AI e nasceu de uma forma muito natural dentro da organização, em que a equipa de estratégia, fomos tendo alguns eventos, networking, fomos falando, fomos dando a conhecer o nosso trabalho e eles, com um problema que existia, que eles iam ter, chegaram para nós e lançaram-nos o desafio. Qual foi o desafio? Então, a equipa de estratégia faz regularmente algumas entrevistas ao board da nós para definir a posição estratégica 5, 10, 15 anos e estas entrevistas são guardadas. Posteriormente são estudadas, eles tiram notas, têm duas pessoas na entrevista, uma a fazer a transcrição, outra a fazer as perguntas para garantir que conseguem tirar o máximo de informação possível destas entrevistas. Problema, extremamente rigoroso, tem que estar duas pessoas, tem que ser posteriormente avaliadas, cada pessoa tira notas da sua forma e é um processo, não é simples, é complexo e se tivéssemos uma ferramenta aqui que pudesse ajudar, era ideal. E foi esse o desafio que eles nos lançaram e então começou assim o projeto e o nosso sprint de 2 semanas. Requirements. O que é que nós sabíamos que era um given? Ou seja,
os áudios iam ser grandes, as entrevistas são longas, muitas vezes mais de 2 horas, portanto temos áudios longos, temos que os processar. Este segundo requirement, que é provavelmente o mais importante deles todos, é que é necessário haver privacidade total. O que é que isso significa? Os dados não podem ficar guardados em lado nenhum, não podemos ter third parties, chamemos-lhe assim, a operar sobre estes dados que não garantam privacidade total. E aqui um bocadinho também em função do primeiro, dado que não vamos guardar os dados, não podemos ter uma base de dados, não podemos ter aquelas arquiteturas mais normais, mais usadas hoje em dia. Os resultados precisam ser dados em real time, ou seja, a aplicação tem que ser stateless, nasce, a pessoa faz o processamento, morre, esquecido, como se nada tivesse acontecido. Então, começamos aqui a nossa jornada. Uma jornada simples, 2 módulos grandes, um módulo de transcrição, ou seja, speech to text, e um módulo do sumário do LLM, onde vamos passar toda a transcrição e ele vai fazer magia e dar-nos as respostas todas. Vamos aqui começar por módulos. Então, speech to text. Quais são os problemas que podem advir daqui? Primeiro issue, privacidade total, ou seja, nós não podemos utilizar uma ferramenta já implementada, por exemplo, no GCP, na Azure, existem N ferramentas de transcrição, estas não nos garantem privacidade total na sua utilização, portanto temos que ter aqui alguma forma de contrariar este problema. E outro é o tempo de processamento. São áudios de 2 horas, 2 horas e a aplicação sendo stateless, não podemos ficar 3 horas à espera dos resultados. Não era uma boa user experience, um refresh e de repente tínhamos que processar tudo outra vez, portanto os áudios precisamos aqui do apoio de um GPU para garantir que temos o processo célere e rápido. Aqui, as soluções. Foi fazer a nossa implementação, a nossa própria implementação do modelo do OpenAI, o Whisper Large V3, é o último modelo que eles lançaram de transcrição, tem resultados excepcionais. Então, utilizando a nossa própria implementação, conseguimos garantir que obtemos privacidade, sendo que somos nós a tratar do modelo. Para resolver aqui os longódios, exatamente a utilização do GPU faz com que, efetivamente, em 2 horas de áudio conseguimos ter o processo relativamente rápido, ou seja, em 2 minutos conseguimos processar 2 horas, em 3 horas, portanto, conseguimos processar os áudios em real time e ser em tempo útil. Agora, passando para o modelo do LLM. Também tem os seus problemas. Novamente, privacidade, precisamos de garantir que temos privacidade total dos dados e que não estamos a fornecer dados de estratégia, que são dados extremamente sensíveis e às vezes nascem discussões sensíveis destas entrevistas, que não estamos a dar estes dados para algum LLM ser treinado, para alguma empresa poder depois disponibilizá-los de outra forma. Então, também é necessário privacidade. E o outro issue é 2 horas de áudio é muito texto. Muito texto significa que precisamos de uma janela de contexto muito grande. Não podemos ter aqueles LLMs que funcionam com janelas de contexto mais pequenas, aqueles LLMs mais pequeninos não vão funcionar aqui, portanto precisamos de uma janela grande. Soluções. Aqui a colaboração da nós com a Azure no OpenAI Lab consegue-nos garantir privacidade total na utilização das APIs, garantem-nos que os dados não vão ser utilizados para treino, nem vão ser disponibilizados de outra forma, portanto essa parte conseguimos resolver utilizando a plataforma deles. Agora, para as janelas de contexto grandes. Nesse lab existe o último modelo também, penso que ainda é o último modelo do GPT-4 Turbo, em que temos uma janela de contexto 128K, ou seja, é uma janela relativamente grande, conseguimos passar o contexto todo. No entanto, tem um contraponto que é, temos muitos de entrada, temos poucos tokens de saída, o que significa que só temos 4.000. Okay? Então, para também comatar este problema, temos que fazer aqui multi-stage prompting, ou seja, não pode ser aquela arquitetura tão simples como estava mostrado no início, vamos ter que fazer aqui mais algum processamento, porque 4K não é suficiente para extrair toda a informação. Então, aquela arquitetura que era simples, tornou-se assim um bocadinho mais complexa. Então vamos por partes. Aqui temos o speech to text e a transcrição, um modelo implementado por nós, ótimo, funciona, garantimos privacidade, está tudo ok. Depois, esta transcrição vai ser dividida em 3 partes distintas. Uma primeira iteração onde nós falamos com o LLM e dizemos, olha, desta transcrição, quais foram as perguntas que foram feitas? E ele vai-nos dar uma lista das perguntas que foram feitas e dessas perguntas depois conseguimos fazer nós pós-processamento e conseguimos limitar o contexto de cada pergunta. Fazendo assim com que depois, quando passamos para o LLM, conseguimos passar um contexto muito mais reduzido, poupamos tokens, é mais rápido, portanto conseguimos também garantir aqui mais algum processamento, alguma simplicidade no processo de processamento da parte do LLM. Depois de termos as perguntas, fazemos um sumário por questão, ou seja, passamos a questão, e temos um sumário por questão e conseguimos ter um sumário mais resumido, em vez de ser um sumário geral, conseguimos ter um sumário mais resumido. Depois, o sumário total da transcrição, ok? Em vez de estarmos a fazer esta parte das questões, agarramos a transcrição toda, passamos a transcrição toda e dizemos que queremos um sumário. Resume em 3.000 palavras o que é que está aqui a ser falado e ele gera-nos um resumo, portanto, essa é outra parte. A última parte é aqui do user prompting.
que disponibilizamos ao utilizador na parte final do processamento, ou seja, depois do áudio já está processado, que ele faça questões sobre a transcrição. Okay? Ele pode fazer, é aberto, ou seja, ele faz a pergunta e o LLM irá responder com o contexto da transcrição. Estas aqui são os prompts, não vou amassar muito, que esta parte é muito texto, mas efetivamente estas são as três, uma descrição total, 3.000 palavras. Depois a get questions, efetivamente eu peço-lhe que me retorne uma lista de perguntas. Depois desta lista de perguntas é fácil reduzir o contexto e depois fazemos um sumário por questão. Estas são aqui as prompts que nós usamos. Isto resulta no quê? Ou seja, o que é que temos no fim? Temos duas coisas. Um report estático que vai ter o sumário completo, okay? Aquele sumário da transcrição toda, vai ter a transcrição, porque, falando com a equipa, eles disseram que ia dar jeito se tivessem a transcrição para poderem reler, caso houvesse essa necessidade. E depois temos uma lista de questões, N questões, quantas forem, 10, 20, 30 questões, todas as que foram feitas vão aparecer lá. E depois temos a questão, o contexto capturado e depois o sumário desta resposta. E depois temos o live chat, que é aqui a parte em que permite ter custom user prompts para o utilizador fazer as perguntas que quer. Isto tudo foi montado no nosso cluster de Kubernetes no Oasis e basicamente tem este aspecto. São três secções diferentes, ou seja, temos o front-end, o back-end e temos depois aqui o Whisper Service. Como eu falei, o Whisper Service necessita de GPU, por isso é que está aqui no node à parte onde temos GPUs disponíveis. Depois, o front-end e o back-end. Efetivamente, o front-end é uma página de Streamlit, não faz nada, é dummy. E depois temos o back-end, que é onde é feita toda a gestão entre prompting, pedir ao Whisper para processar o áudio, e é feito aqui a gestão do OpenAI e do Whisper no back-end. Takeaways, ok? O que é que no fim saiu, depois do projeto entregue, 2 semanas completas, o que é que falámos depois, posteriormente, com a equipa, e o que é que eles acharam que foi útil, o que é que foi bom, e efetivamente foram estes aqui os takeaways maiores que temos. Que foi útil, eles adoraram o projeto, gostaram da ideia, gostaram da concepção, gostaram muito do facto de termos um output estruturado, que era algo que eles não tinham. Ou seja, eles tinham notas. Cada pessoa teria notas de como quer. A única coisa mais estruturada que eles tinham era a transcrição, mas tinham que ler a transcrição para poderem ter esses insights, portanto era muito demoroso. Permitiu também que eles criassem uma base de dados, ok? Isto, ou uma base de dados das perguntas que foram feitas, ou uma base de dados das respostas que foram dadas, dos sumários gerais, ou seja, permitiu aqui alguma estrutura no processo deles e que eles guardassem estes dados e depois pudessem posteriormente avaliar novamente a entrevista. E o que eles gostaram mais, e este foi o takeaway grande também do projeto, que foi as prompts, os custom prompts, ou seja, permitir ao utilizador fazer perguntas aos dados é o mais útil, ok? E eles, se quisessem saber uma resposta específica, podiam passar a prompt ia ser processada pelo LLM, ia dar uma resposta, depois não gostavam, iteravam novamente, ou ficava ótimo, queriam ir para outro ponto que foi falado e que não foi muito bem descrito por parte do sumário. Então este Custom User Prompt foi o que eles mais utilizaram e foi o que eles acharam mais útil de todo o projeto. Aqui o que não foi tão bom foi o sumário, ou seja, aquele sumário geral em que passamos todo o contexto do LLM, não era bom o suficiente, ou seja, era um overview muito leve sobre o que é que foi falado, dava a ideia do que é que tinha sido falado, mas como, por exemplo, nas entrevistas foi quase sempre as mesmas, ou seja, as entrevistas eram sobre a estratégia, falava sobre estratégia, ou seja, não dava nenhum insight sobre o que a pessoa tinha dito efetivamente. E este foi o Not So Good, eles disseram que não foi muito útil, dava para ter assim um overview geral, mas não era algo que era necessário estar aqui, dado que depois tínhamos o Custom Prompt em que eles podiam pedir um sumário falando dos pontos que eles queriam. Okay? Aqui em Human Results, o que é que a equipa nos passou como assim, KPIs deles, assim, de uma forma muito leve? Foi, pouparam 30% do tempo que iam gastar com isto, ou seja, tendo esta tool, tendo outputs estruturados, podendo fazer perguntas diretamente, pouparam 30% do tempo porque não tiveram que ouvir, não tiveram que fazer N coisas que teriam. Ou, por exemplo, muitas vezes o que acontecia era as notas eram passadas de pessoa para pessoa, logo aí estão a ver a confusão que poderia gerar, e aqui um rating geral foi 8 em 10. Portanto, eles ficaram super contentes com os outputs. Lá está. Aqui o sumário não era muito bom. No entanto, ali o custom prompt passou por cima do sumário não ter sido bom o suficiente. Pain points. E esta parte é muito importante. Okay? Onde é que nós encontramos os problemas? Quais foram os problemas que encontramos? Escalabilidade. Okay? Ótimo. Estamos a falar de LLMs. É normal que o tema escalabilidade venha à baila. Escalabilidade porque estamos a utilizar providers. Escalabilidade porque não temos tokens suficientes, não temos tokens por minuto suficientes, então este tema foi preciso estruturar, foi preciso resolver e passar por cima. Isto para um projeto pequenino, ok? Isto se tornando num produto, como podem imaginar, vai ser muito mais problemático ainda. Alucinações, também é muito importante.
mais ou menos a meio do projeto, quando a tool já estava quase feita e já estava ali a funcionar, eles já estavam a processar áudios, a equipa veio falar connosco e disse assim, olha, ele está a dizer coisas que não fazem sentido nenhum. Ou seja, tínhamos uma pergunta, ele respondia bem, ou seja, se eu lesse estava bem, eles que estiveram na entrevista disseram, não, nada disso foi dito, nada disso foi falado, ele está a inventar, está correto, mas está a inventar. Okay? Então estas alucinações foi preciso constrangir muito mesmo o que é que ele poderia dizer para garantir que não tínhamos alucinações de ele inventar a resposta que a pessoa não me deu. E aqui outra coisa muito importante que está um bocadinho ligado com esta é o human feedback, ou seja, estas coisas são muito difíceis de reparar se não houver aqui um humano a dar feedback e a dizer ok, isto está mal, isto está bom. Okay? Portanto, a parte do human feedback muito importante e foi necessário a equipa começar a trabalhar para nós termos feedback, porque nós processarmos as entrevistas todas da Ford questão, porque as entrevistas são deles, então este human feedback é extremamente importante. Ok, agora, time to go to prod, ok? Ou seja, o projeto está fechado, ótimo, foi um sprint magnífico, entregámos um projeto, mas acabou aqui o projeto. Okay? O que é preciso? O que é que vem a seguir? E vou passar aqui ao capitão para vos falar um bocadinho de quais são os next steps do projeto. Exato. Pronto, é exatamente isto. Nós agora temos um projeto, mas qual é a estratégia para realmente pegar neste projeto e levá-lo para a frente e disponibilizá-lo para o maior número de pessoas / utilizadores? Aqui uma primeira estatística que vem muito aqui do machine learning, do mundo do machine learning, é que muitos projetos, neste caso 87%, não passam da fase de experimentação e nunca chegam à produção. É uma coisa que nós próprios também vemos e é um bocadinho neste sentido que esta talk vai se manter. Qual é a nossa estratégia? Vamos focar aqui em 3 pontos que se mapeiam com os pain points que o Luís esteve aqui a falar agora mesmo, que é como é que nós continuamos a entregar novas features, novas qualidades ao produto, como é que garantimos que o produto em produção mantenha qualidade porque estamos a dar um serviço ao utilizador e é isso que é a expectativa dele, e depois aqui um pouco, e naquele sentido da escalabilidade, como é que nós gerimos qual é o LLM provider que vamos usar, ok? Portanto, vamos usar uma API, vamos usar o nosso, como é que nós vamos fazer um bocadinho esta gestão? Porque os nossos goals, como já disse, portanto, é meter em produção e é ter vários produtos, não ficarmos com o toil só de um, ok? Primeiro começamos aqui, isto vem da nossa aprendizagem noutros use cases, como é que nós mantemos um fluxo de entrega end-to-end, ok? Para isso precisamos, e sobretudo nós trabalhamos na cloud, precisamos do conjunto destas ferramentas, portanto, da plataforma, do repositório governance e aqui do Terraform como a nossa infraestrutura, o nosso gestor de infraestrutura. Por um motivo importante que é separar a infraestrutura do software, que é o que nos permite trabalhar separadamente entre equipas, e por outro motivo em que podemos ter várias equipas a trabalhar no mesmo projeto e assim, através, por exemplo, do GitHub, conseguimos garantir a entrada, neste caso de PRs, mas a entrada de novo software sem que haja problemas a partir daquilo que é as nossas soluções. Isto porque nós temos um caminho para percorrer, desde que criamos um projeto em laboratório até que começamos a disponibilizar o nosso projeto com alguns pontos aos nossos primeiros clientes e aquilo que entregamos em produção, que muitas vezes, lá está, nem é gerido por nós e, portanto, há que haver este meio, este fluxo colaborativo entre todos para que isto consiga chegar a bom porto. Depois aqui, como é que nós garantimos a qualidade do produto? Fora de todos os outros métricas mais clássicas do machine learning, deixo só aqui algumas, à esquerda, umas estatísticas que tentam, de forma matemática, medir o output do LLM comparado com aquilo que é os nossos test sets. Não é fácil, é um tema que ainda está a ser bastante abordado, nós também ainda estamos a tentar pensar como é que vamos desenvolver isto, mas depois do lado direito, aqui a parte de como é que o humano, sendo que o LLM está a portar-se. Só muito rapidamente, pronto, isto depois dá trigger aqui a alguns pontos, portanto, data drifts que fazem-nos fazer continuous training, aqui alguns chavões, e a parte do grounding, manter o nosso LLM a falar daquilo que nós queremos e não daquilo que nós não queremos, como vocês já viram muitos exemplos. Aqui, mais uma vez, nós estamos só a falar daquilo que é o produto modelo, ok? Produto modelo, e chegamos aqui à parte da framework da LLMOps, que vem do MLOps, obviamente, que tem aqui a questão de gerir os nossos modelos e ter esta governance para que nós possamos escolher que tipo de LLM provider nós queremos usar no nosso projeto e facilmente, ou pelo menos de forma automática, tentar fazer esta gestão de escolhe um, mete o outro e desta forma manter sempre um bom serviço ao cliente.
E agora aqui apareceu isto aqui, muito de repente, mas na verdade isto é uma plataforma que nós estamos a trabalhar, o Nexus, porque até agora falámos só do modelo, mas a verdade é que nós temos um sistema, ok? E o que nós temos notado é que existem muitas integrações que nós temos à esquerda, ou seja, nos dados, e muitas integrações para a frente, naquilo que é o nosso serviço, que podem ser reaproveitadas e que, de certa forma, ferramentas, ou seja, a código, software, mas também conhecimento, que permite estes produtos de research chegarem à produção e não morrerem no caminho, que é aquilo que é a nossa proposta. E agora aqui passando um bocadinho para como é que isto podia montar-se no projeto que o Luís estava a falar, por exemplo, este parte do speech to text podia ser um módulo que era usado por outros projetos, porque já está lá, nós podemos, na mesma infraestrutura, apenas conectar novos projetos e eles poderem usar isto de forma quase self-service. Depois aqui, obviamente, tenho que falar daquilo que nós tentamos melhorar sempre aqui, a nossa parte de MLOps, usando aqui as ferramentas da Google, para termos automação e lá está, ter esta parte de governance em que nós conseguimos ter modelos treinados ou fine-tune em que, como plataforma, todos possamos usar naquilo que é a nossa chain de operação. E no final também, muitos de vocês, se calhar, até já veem aqui um bocadinho o que é que eu falo, não é? Portanto, os módulos de como é que nós entregamos é algo que temos estado a trabalhar e várias equipas, aliás, na NOSI, contribuem para este serviço. Finalizando, e vou abrir ainda mais o espectro, ok? Nós éramos um modelo, passámos a ser um sistema, e aqui éramos um modelo em research, passámos a ser um sistema em plataforma, ok? Mas para a produção, está mais que visto, não estamos sozinhos e temos que passar a ser um ecossistema. E é aqui que, se nós queremos ser líderes, a estratégia tem que passar por todos nós percebermos como é que vamos integrar este tipo de tecnologia naquilo que são o nosso dia-a-dia e também naquilo que são as conexões que nós todos temos que fazer para entregar o produto final ao cliente. E aqui, em tom de modo da nós para este ano, trazemos aqui o Sun Tzu, no fundo de nós não queremos batalhar com ninguém, acho que a nossa batalha tem que ser interna, nós temos que ser os primeiros, temos que ter uma estratégia e uma preparação à cabeça para quando formos para os nossos desafios, não ser uma batalha, ser uma vitória assegurada, e é esta a noção que queríamos deixar aqui em moto para finalizar a talk. Obrigado. Obrigado.